Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, foi para Berseba, que pertence a Judá. Ali ele deixou o seu servo, ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, na região de Sinai, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro, uma brisa mansa. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas. Só fiquei eu e eles estão querendo me matar. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias saiu dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele.
Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, e então eu o seguirei. E Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Amém. O que é que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo aqui é o seguinte: nesse tempo, a nação de Israel havia se dividido em duas. A parte de baixo, a parte do sul da nação, com duas tribos, Judá e Benjamim, havia se separado da parte do norte. Na verdade, a parte norte se rebelou e se separou, e colocaram Jeroboão como rei, tendo as 10 tribos do norte, chamando Israel com a capital Samaria, centro de adoração em Betel. E no sul ficou uma outra nação, dividiu em duas. A parte de baixo começou a ser chamada de Judá, com a capital Jerusalém e o centro de adoração em Jerusalém mesmo. Então a nação se dividiu e com isso ela se enfraqueceu. Porque tudo que se divide se perde. Todo povo dividido estará enfraquecido. Por isso que Deus preza pela união, por isso que o Espírito de Deus trabalha pela unidade, porque se nós nos dividirmos, ficaremos fracos. Com esse enfraquecimento, então, o reino do norte caiu em plena idolatria. A partir da divisão, depois de Salomão, por volta do ano 950 a.C., nós temos uma lista de 19 reis na parte do norte, são chamados de reis de Israel, e 19 reis na parte do sul, são chamados reis de Judá. 19. No sul, uns 2 ou 3, sendo muito gentil, uns 5 ou 6 agradaram o Senhor. Josias de coração. Os outros, Joás, Osias, por arrependimento, por medo, por sabe Deus qual a motivação, mas ainda fizeram pelo menos uma coisa que agradasse a Deus. Agora, no norte, Israel, capital Samaria, dos 19 reis, nenhum agradou a Deus. Nenhum. Todos cometeram idolatria, rebeldia e não obedeceram aos mandamentos de Deus. Por isso a nação do norte ruiu, caiu e foi invadida e destruída primeiro. Serviu de exemplo para Judá. Eles não quiseram se arrepender, os reis não quiseram buscar o Senhor, então Judá também caiu logo depois para a Babilônia. A parte do norte caiu antes para a Síria. Então, nesse imbróglio, enquanto o povo estava dividido em dois, na parte do norte, quem estava no trono era o rei Acabe. Ele tinha uma mulher que era cananeia, que habitava naquela região ali perto de Samaria, antes do povo vir tomar posse. Centenas de anos atrás, o povo saiu do Egito, tomou posse daquela terra. Então, ali onde se chamava Canaã, e quem habitava ali eram os cananeus, ali se adoravam muitos deuses, e o principal deles era um deus chamado Baal. O nome dessa mulher significa, dentre várias possibilidades, é uma língua antiga, morta, então tem várias possibilidades. Mas a que eu mais gosto, que mais faz sentido, é que Jezabel vem de duas palavras, Isra-Baal. Sabe o Jacó que teve o seu nome mudado para Israel?
e um dos significados é príncipe de Deus, pois bem, Baal é a princesa de Baal, transliterado para o português, Jezabel, a princesa de Baal, casou-se com o rei de Israel. O Acabe, pelo que consta na história, era um banana, e a Jezabel, pelo que consta na história, era a rainha que mandava no negócio. Portanto, qual Deus que era adorado? Baal. Os profetas da rainha eram conhecidos como os profetas de Baal. E aí, meu amigo, a idolatria comeu solta. E o Senhor, único e verdadeiro Deus, deixou de ser adorado em Israel. E aí, Deus levanta um homem, cujo nome significava que o Senhor é Deus. O eu sou é Deus. El, Iá. El é divindade. Iá é do eu sou, Iavé. Eu sou o que sou. No hebraico, né? Yurre, Wavre. Então, esse Iá é do eu sou. Por isso que a maioria dos nomes dos profetas terminam com El ou com Iá. Porque se for El, é para a divindade, Deus. Se for Iá, é para o eu sou, o mesmo Senhor. Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias. Então o Elias mistura os dois conceitos, El e Iá, Elias. Por isso que no capítulo 18 conta a história que ele subiu o Monte Carmelo e desafiou todos os profetas de Baal, sozinho. E disse, vamos fazer o seguinte, vocês vão invocar a Baal e eu vou invocar o Iavé, o Jeová, o eu sou, o Criador dos céus e da terra. E aí o público vai decidir quem é o Deus verdadeiro e mais poderoso. Os profetas de Baal invocaram, nada aconteceu. Nenhum barulho, nenhum movimento, nada. E aí Elias então, diz o texto, pegou umas pedras, fez um altar, colocou ali a oferta, um animal provavelmente, cavou uma valeta em volta do altar, encheu a valeta de água, se afastou, mandou todo mundo se afastar e pediu a Deus, vai Senhor, mostra aí o seu poder. A Bíblia diz que caiu fogo do céu. Mas eu quero que você entenda que essa expressão fogo do céu não é uma labareda. Senão fica até difícil de acreditar na Bíblia. Fogo do céu, queridos, é um relâmpago. Tá bom? É um relâmpago. Porque onde cai um relâmpago, pega fogo. Então, qual era a maneira que o povo da Bíblia chamava relâmpago? Fogo do céu. Ah, então não foi milagre, então não foi nada extraordinário. Ah, não? Um relâmpago naquele lugar, naquele momento? Com o céu limpinho? Porque não chovia há anos? E aí todo mundo assustado com o barulho do relâmpago, começaram a gritar o nome de quem venceu a batalha. Quem venceu a batalha? Elias. O que é que o povo gritou? Elias, Elias, Elias. Ai pastor, mas eu estou conferindo na Bíblia aqui, diz que o povo gritou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pois bem, é o significado de Elias. Ele foi levantado e por isso recebeu esse nome, para demonstrar em Israel que só existe um Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Todo profeta tem no seu ministério algo relacionado ao significado do seu nome. Quer um exemplo? Jonas, que em hebraico é pomba. Jonas é um dos poucos que não tem o El ou o Ia no nome. Jonas. Pomba. Por que é que ele chama pomba? O que é que tem a ver o ministério?
porque ele foi o primeiro profeta missionário transcultural. Deus tirou ele de Israel, mandou ele pregar lá em Nínive, capital da Assíria, quase 1.000 quilômetros de distância. Por isso, pomba. Ele pegou o barco, foi para Tarsis. Foi jogado no mar, o peixe engoliu, cuspiu ele na praia. A gente acha que ele foi cuspido na praia e já saiu pregando na praia, né? Não, irmãos, Nínive, a capital da Síria, fica 1.000 quilômetros para dentro da terra, longe da praia. E teve que andar até lá para largar de ser besta e desobediente. Pregou uma mensagem de 7 palavras. E uma cidade inteira se converteu. Capital do império daquele tempo. Dizem os historiadores que cerca de 160 mil habitantes tinha a cidade de Nínive. Maior que Guarapari. Maior que Viana. E ele andou naquela cidade com uma mensagem que tinha 7 palavras. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Ele só falou isso. E todo mundo converteu. E todo mundo aceitou o Senhor. E todo mundo se arrependeu. E aí Deus aumentou a longanimidade com aquele povo. 100 anos depois chega lá um outro profeta, que também é um dos poucos que não tem nem El, nem Iá no nome. E isso é muito interessante, fiquei até arrepiado agora, porque eu nunca tinha percebido isso. Por que é que os 2 caras que não tem nem El nem Iá no nome são usados para pregar lá na Assíria? Porque os assírios não conhecem esses 2 conceitos, nem El nem Iá, então não seria relevante para eles. Então, o Naum, que significa em hebraico, significa consolo. Consolo. Aí Deus manda o Naú, 100 anos depois do Jonas, chega em Nínive e fala, agora já era. Ah, mas há 100 anos atrás teve um aqui que falou que dava tempo de arrepender. Não dá mais tempo. Assim diz o Senhor, vou destruí-los, nunca mais existirão sobre a face da terra. Acabou. Aquela geração em diante nunca mais houve Assíria enquanto nação, muito menos enquanto país, e saiu, e a cidade de Nínive, que era considerada naquele tempo, chamada de a rainha das cidades, desapareceu da face da terra, e nós não temos mais uma cidade chamada Nínive lá naquele território, nem um país chamado Assíria. Temos Síria, com S, mas Assíria deixou de existir. E curioso que o nome do profeta é Naum, significa consolo. Que consolo é esse que o cara chega lá e fala, ó, Deus vai matar todo mundo? O Naum é profeta aos assírios, mas ele é um profeta do Senhor, povo de Israel. A mensagem de juízo para o povo que é inimigo é a mensagem de consolo para o povo de Deus. Porque quando os israelitas ouviram Nínive foi destruída, isso trouxe um consolo para o coração deles. Porque era um grande inimigo. Portanto, Jezabel estava mandando em tudo. Baal era o Deus mais adorado. Porém, agora Elias destronou Baal. Porque o povo está gritando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí o Deus da rainha foi envergonhado. E aí chega a notícia. Aí termina o capítulo, né? Elias vira para o rei, Acabe e fala, vai, pode ir embora. Vai comer, vai beber, vai jantar, vai dormir. E eu vou subir um monte de volta. E aí ele sobe, diz o texto, que ele bota os joelhos na terra, o rosto entre os joelhos. Ele está orando e ele está pedindo, Deus, manda chuva, já são muitos anos sem chover. Ele tinha profetizado que não choveria, para mostrar para o Acabe quem é que manda, que não é nem Jezabel nem Baal, é o Senhor. E aí ele tem um moço, um servo, como diz aqui a Nova Almeida Atualizada, um ajudante. Todo profeta tem um ajudante, o discípulo. E aí o menino vai lá ver, nada, 6 vezes. Na 7ª vez o menino volta e fala, olha, uma pequena nuvem do tamanho da minha mão. Elias vira para o menino e fala, então corre meu filho. Corre o mais rápido que você puder, porque eu já estou ouvindo o barulho da chuva.
Diz o texto que choveu abundantemente sobre Israel. O problema da seca acabou. Aí a notícia chega em Jezabel. E aí, como é que foi lá a batalha? E aí o pessoal olha, 2 vezes envergonhados. Por que 2 vezes? Primeiro porque os profetas de Baal pediram e o Baal não fez nada. Segundo, que eles ficaram com raiva do Elias, que o Elias ganhou a batalha, e foram para matar o Elias, e o Elias, que é profeta, nem é guerreiro, para defender sua vida, ainda matou eles. E terceiro ainda, de lambuja, ele disse que não choveria. Aí ele subiu o morro, pediu para Deus mandar chuva, e Deus fez chover porque ele pediu. Pensa na rainha, endemoniada, ouvindo essa notícia. Seu Deus foi envergonhado, você foi envergonhada, os seus profetas foram envergonhados. Elias é o campeão da batalha. Elias é o cara que fez chover Israel. Elias é o servo de Deus, o único Deus vivo e verdadeiro que o povo está gritando lá fora. Ela enlouqueceu e disse: se amanhã, nesse horário, Elias não tiver morto, que todos os deuses me amaldiçoem, me matem, pode fazer o que quiser comigo. Elias, quando ficou sabendo disso, fugiu. Curioso, né? O cara enfrentou centenas de homens no Carmelo, matou todo mundo na espada, para proteger sua vida. Desce o morro, a chuva cai, chega a notícia, ó, a rainha está braba com você, hein? Aí ele foge. Ele não acabou de matar um monte de homem? Como é que ele está com medo de uma mulher? Eu só posso entender uma coisa aqui, irmãos. De vez em quando, o medo bate na porta até dos servos de Deus. Ficou com medo. Teve medo. Não teve medo de encarar os profetas, mas agora está com medo de encarar a rainha. Medo. É, porque tem mulher que é o bicho, né, Rosimeira? Então, queridos, primeira coisa que eu quero refletir com vocês, e a nossa conversa essa noite é em cima do discipulado com a próxima geração. Esse mês estamos falando do discipulado no relacionamento. Eu quero falar do discipulado no relacionamento com as próximas gerações. Elias acabou de ter uma grande vitória, acabou de dar um grande exemplo. Herói, herói, o povo gritando o nome dele. E, no entanto, ele sentiu medo e fugiu. Primeira coisa que eu quero aprender aqui é que eu sei da minha responsabilidade de discipular a próxima geração. Discipular o meu filho, discipular o meu neto, discipular os mais novos, que vão dar sequência ao nosso ministério. Eu sei dessa importância, eu sei que Deus me chamou para isso, eu sei que Deus vai me capacitar para isso, e quando eu digo todos nós, igreja. Mas não é por isso que de vez em quando a gente não sente medo. Será que meu filho vai ser crente? Meu Deus, misericórdia, Senhor. Será que a próxima geração vai dar sequência ao trabalho? Tudo isso que nós botamos de pé, será que esses meninos vão dar conta de manter de pé? Eu não sei você, mas eu sinto medo. Será que nós vamos dar conta de passar o bastão para eles darem sequência? Será que a próxima geração vai saber mais Bíblia que nós? Porque esse é o meu desejo, esse é o meu objetivo de vida. Fazer com que a igreja se apaixone pelas Escrituras a tal ponto de que a nova geração conheça mais a Bíblia do que nós. Que os nossos filhos sejam mais crentes que nós, orem mais que nós, tenham mais experiência e intimidade com Deus do que nós. Mas mesmo assim,
tendo consciência disso, trabalhando para isso, de vez em quando, eu não sei você, mas eu ainda sinto medo. Será que seremos bem-sucedidos nessa tarefa? E igualzinho Elias, a gente também de vez em quando foge da nossa responsabilidade. Eu quero, meu irmão, em primeiro lugar, chamar a sua atenção. Não fuja da sua responsabilidade de discipular a próxima geração. Está nas nossas mãos. Os meninos vão saber tanto a Bíblia quanto nós ensinarmos a eles. Se a gente ensinar, eles vão saber. Se a gente não ensinar, eles não vão saber. Porque é uma batalha espiritual e conhecer Bíblia é um negócio que tem uma luta tremenda. Você pode botar um play em qualquer filme, você assiste até o final. Você vai no cinema, você fica 3 horas assistindo um filme. Você acompanha uma série, você maratona ela 15 horas seguidas, ligado. Você assiste uma novela, você lê qualquer texto, você fica 3 horas vendo memes, no WhatsApp, no Facebook, vendo vídeo, vendo figurinha, e não se cansa. Você pega a Bíblia, 10 minutos, você não aguenta mais. Tem explicação para isso? Claro que tem. É uma batalha espiritual. Porque os nossos inimigos, que são muitos, a nossa carne que luta contra o que é espiritual, sempre vai trabalhar contra aquilo que vai edificar-nos espiritualmente. Assistir 10 horas de série não bota medo em demônio nenhum. Ficar 3 horas no cinema assistindo um filme não bota medo em demônio nenhum. Agora, ficar 3 horas lendo a Bíblia, eles ficam doidos. Ficar 3 horas orando, eles enlouquecem. É só você se dispor a fazer algo que é espiritual, que começa a batalha. Briga feia. E é por isso que de vez em quando a gente sente medo. Porque a gente sabe o quão difícil é a tarefa de discipular a nova geração. Então eu quero te dizer aqui, são 2 coisas logo no primeiro ponto. Primeiro, é normal sentir medo, até Elias sentiu. Mas segundo, isso não nos exime da nossa responsabilidade. Elias ainda teria muita coisa para fazer. E aí ele foge e vai para dentro de uma caverna. Aliás, minto. Primeiro, ele para embaixo de um pé de árvore, que a Bíblia dá o nome de zimbro. Isso aí. É mais ou menos, o zimbro, ele é mais ou menos, deixa eu ver uma planta nossa que parece. É uma árvore que não é muito alta, mas ela tem uma copa espalhada, assim, ó. Tipo um pé de castanha que nós temos na beira da praia aqui, castanheira. Tipo castanheira, que dá uma sombra boa. Então ele andou, ele estava na região de Carmelo, lá é desértico. Então ele andou, certamente ficou cansado, muito calor. E ele parou para descansar, sentou ali embaixo da copa daquela árvore, na sombra, e não teve ânimo para levantar mais. E não conseguiu mais levantar. É como se o pé de zimbro tivesse um imã que puxasse ele pelo medo. E ele, com medo de morrer, com medo de não conseguir fazer o que Deus mandou, ele então agarrou ali naquela árvore e não conseguia sair. E isso me ensina uma outra coisa. De vez em quando a gente fica agarrado nos negócios. Agarrado nos vícios, agarrado num mau costume, agarrado numa situação, agarrado em pessoas, em circunstâncias. A gente fica agarrado em umas coisas, às vezes, na vida, que não vai nem para frente, nem para trás, a gente fica ali naquela... E quanto tempo demora isso? Não sei, cada um com o seu zimbro. Tem. Tanto tem que Deus mandou um anjo. E ele lá desanimado, a turma que estuda a mente diz que ele já estava aqui iniciando um processo depressivo, querendo morrer. Não vou mais levantar daqui, não vou comer, não vou beber, não vou fazer nada. E acabou meu ministério, acabou minha vida. A Bíblia diz que ele olhou para Deus e falou, basta.
Não quero mais viver, não quero mais profetizar, não quero mais fazer nada. Ô, gente, pelo amor de Deus, o cara acabou de ter uma vitória daquela no Carmelo. Imagina vamos trazer para os nossos dias, você vai entender. Eu preguei aqui domingo, a igreja lotou, visitante lotou aqui, pandemia, ficamos todo mundo doido, e eu preguei, fiz o apelo, converteu 200 pessoas. Pai, misericórdia, meu Deus, e aquele monte de gente, e eu falei, então já que tem tanta gente assim, vamos batizar. Classe de batismo online, uma intensiva, uma semana estudando Bíblia, preparando para a profissão de fé. No domingo seguinte de manhã, vieram aqui os 200, deram profissão de fé, a igreja aprovou. No domingo seguinte à noite, eu batizei 200 pessoas. É só uma suposição, Rosemary. Batizei 200 pessoas. Saí de lá, vim para cá, o culto rolando, eu preguei. No final do culto eu virar e falar assim, irmãos, uma bênção, né? 200 pessoas batizadas. Então, eu quero dizer para os irmãos que eu não dou conta mais de pastorear. Deus abençoe vocês, eu estou entregando o ministério, estou indo embora. Não quero mais ser pastor, não quero nem mais ser crente, vontade de morrer, e eu vou embora para minha casa, e não quero saber mais, não quero saber da minha família, nem da igreja, nem de nada, eu vou deitar num colchão e quero morrer. Imagina essa situação, é isso que o Elias está vivendo. Ele acabou de ter uma vitória ministerial, e agora ele não quer nem sair debaixo do pé de árvore. Ou seja, de vez em quando isso pode acontecer com a gente também. Não é porque a gente teve êxito numa coisa, que aquele êxito vai determinar que a gente vai ficar motivado e animado para sempre. Às vezes do nada bate um negócio assim, aperta um botão, desarma um disjuntor, um gatilho, pá, a gente não quero mais. Do nada. Acontece. Pode acontecer. Ele estava em pecado, pastor? Não. Ele estava na dívida com Deus? Não. Tinha alguma coisa errada na vida dele? Não. Simplesmente ele ouviu a notícia, a rainha está com muita raiva querendo matar você. Mas já tinha gente com raiva dele, desde que ele profetizou para o Acabe, que não ia chover. Ele vem sendo perseguido já tinha um tempão. Agora, de repente, ele desiste. Não quero mais, acabou. E aí um anjo do Senhor vai lá e anima ele e fala, levanta rapaz, come o pão, bebe a água, ainda tem muita coisa para você fazer para Deus. Elias é um profeta. O texto é narrativo, mas a pessoa da história é profeta. Então, eu quero perceber aqui algo profético para a minha e para a sua vida. Quando nós estamos servindo a Deus, mesmo que venha o desânimo, mesmo que venha o medo, mesmo que venha o desânimo e a vontade de não fazer mais, mesmo que a gente esteja paralisado pelo medo, eu quero dizer que Deus sempre tem um anjo para enviar para que a gente se levante e continue o que Ele tem na nossa vida. E às vezes Ele usa pessoas, e nós temos que ser esses anjos que vão até as pessoas, levar pão e água. Que pão que você vai levar, meu irmão? O pão da vida, que é Jesus Cristo, a sua palavra. A água da vida, que é Jesus Cristo e a presença do seu Santo Espírito. É isso que a gente vai levar para as pessoas, como mensageiros de Deus, para que as pessoas não fiquem prostradas, mas se levantem para cumprir o propósito de discipular as próximas gerações. Depende de nós. Nós temos que fazer. É nossa responsabilidade. Dá medo? Dá. De vez em quando a gente fica desanimado, paralisado? Fica. Mas Deus sempre vai nos dar um motivo e um ânimo para a gente fazer o que fomos chamados para fazer.
E aí o texto diz que Elias então levantou, andou 40 dias e 40 noites, chegou no Sinai, e lá, né, na verdade é uma cordilheira, né, é um conjunto de montes, que aquele lugar é chamado de Sinai. Então, às vezes chama de Monte de Deus, às vezes chama de Horebe, às vezes chama de Monte Sinai. Então, assim, é tudo a mesma região, os mesmos montes. E ele chegou até naquela região, subiu num morro daquele e entrou numa caverna. E Deus insistiu com ele. O que você está fazendo aí, rapaz? Não, eu estou aqui porque eu quero morrer. Aí o texto diz que veio um vento forte, veio um fogo, provavelmente, né, relâmpagos também, vento, raios e trovões, e aí de repente veio uma brisa, um sussurro suave, sabe, depois daquela pancadona de chuva, que venta, que fica aquela brisinha, aquele fresquinho que chega, aquele cheirinho de terra molhada, depois daquela tribuzana toda, vem aquela, dá até é isso aí que aconteceu. Aí o Elias bota a cara para fora da caverna, eita, eu fico imaginando o que não passou no coração dele, que ele falou, quero morrer, blá, disparou uma tempestade, raios e trovões, ele deve ter falado, eita, é agora mesmo. Vou morrer. Em cima de um morro, pau quebrando para todo lado, vento e relâmpago e trovão. Você já esteve presente numa tempestade em cima de lugares muito altos? É de Belo Horizonte ela sabe o que eu estou falando. Lá para o lado de Ibatiba, Venda Nova, Domingos Martins, Volta Redonda, como eu morei muitos anos. Você quer ver uma tempestade? Vai para em cima de um morro. Volta Redonda fica em cima da Serra das Araras, no Rio de Janeiro. Uma coisa é tempestade de beira de praia, outra coisa é tempestade em cima do morro, gente. Beira de praia não tem tempestade não, aqui é brisa. Vai em cima do morro para você ver. Um menino uma vez foi para Volta Redonda, eu era seminarista em Anchieta, cuidava da juventude e levei um adolescente para viajar comigo. Nunca tinha viajado para longe, nunca tinha ido para o Rio, vamos comigo, levei ele. A gente estava na pista de skate no ginásio lá em Volta Redonda, de repente começou a chover. A molecada andando de skate, o mundo acabando, eu já estava desacostumado, encostei na grade assim, falei, misericórdia, e os meninos andando de skate, como se nada tivesse acontecendo, tudo normal, pô, a chuva. O menino travou, tadinho, ficou na arquibancada, leu, vamos embora, ele deu o piripaque do Chaves, ele não conseguia sair do lugar. Nunca tinha visto uma tempestade daquela. Morador de Anchieta, beira da praia, nunca viu uma tempestade. Elias está em cima do morro, a tempestade é sinistra. Com certeza ele achou que ele ia morrer naquele momento. Aí de repente passa a barulheira, passa o caos, passa o barulho, e na mansidão, na brisa, é que Deus começa a falar com ele. Sabe, queridos, não é bom a gente passar por tempestades. Esses barulhos, esses movimentos, essas confusões, esse caos que às vezes cerca a nossa vida, eles não são bons. Mas de vez em quando é necessário a gente passar por esses momentos, porque depois deles é que Deus costuma falar com a gente. Então, se você está num momento caótico da sua vida, creia, daqui a pouco vai vir uma brisa. Quem sabe você não está ouvindo agora, nessa palavra, a voz de Deus, mansa, suave, falando ao seu coração, que você não precisa ter medo, não precisa desanimar, não precisa paralisar. Ele continua no controle da sua vida. E por mais que tudo aconteça, você só vai morrer quando Ele quiser. Ele continua no controle. Ele continua no governo. Não é você que manda Elias,
Eu ainda tenho coisa para você fazer para mim. Não é assim, basta, não quero mais. Não, eu é que dou a última palavra. Então saia dessa caverna, desça para a Síria, aliás, suba, né? Você ainda vai ungir um rei lá, e depois volte, e você vai encontrar um homem chamado Eliseu. Ele vai ser o seu sucessor, ele vai ser o seu discípulo. Eliseu é a nova geração que Elias foi chamado para discipular. Se Elias não sai do pé de zimbro, não tinha mais profeta em Israel. Se Elias não sai daquela caverna, não tinha mais voz profética em Israel. Porque Deus conta com Elias, para ele fazer o Eliseu o seu sucessor. Deus conta comigo e com você. Nós somos os Elias da nossa geração. Precisamos achar onde estão os nossos Eliseus. O Eliseu pode ser meu filho, o Eliseu pode ser meu sobrinho, o Eliseu pode ser um jovem, um adolescente, filho de um vizinho, pode ser, não importa, alguém que não saiba nada sobre Deus, você pode ensinar, não importa a idade da pessoa, você pode fazer discípulos para Deus, se relacione com as pessoas. Ah, mas eu não sei nada, é igual Elias. Ah, mas eu sou desanimado, igual Elias. Ah, mas eu tenho medo, é igual Elias. Deus quer usar você assim como Ele usou Elias. Somos nós os responsáveis pela formação da nova geração. Mas Deus não pode fazer isso sozinho? Pode não, porque Ele escolheu eu e você para fazer. Ele é soberano, quem manda é Ele, não somos nós. Ah, Deus, eu não quero falar de Deus para ninguém não, se o Senhor quiser discípulo, faz aí. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Até porque, discípulos, se você não faz, você não é. Não estou falando de salvação. O problema é que toda afirmativa, a turma quer levar para a salvação. Vai para o céu, vai para o inferno. Estou falando de céu e de inferno, não. Estou falando de ensinar sobre Deus. Estou falando de testemunhar sobre Deus. Falando de formar uma nova geração mais crente que nós. Ah, mas isso aconteceu com Eliseu? Sim. E depende também da nova geração, viu? Porque você vai lendo o texto e daqui a pouco o Eliseu vai virar para o Elias e vai dizer assim: ô meu mestre. E o Elias: pode falar, meu discípulo. O senhor é muito top, viu? O senhor é um profeta top mesmo. Mas eu quero ser top das galáxias. Tem como? Eliseu vira para o Elias e diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Espírito aqui é motivação profética. É o espírito da profecia. Então, o Eliseu está dizendo assim, ó: eu quero ser 2 vezes mais usado que você. Ousado esse menino, né? E o Elias virou para ele e falou assim: é, rapaz, beleza. Se você me ver no dia que eu morrer, vai acontecer. Eles estavam conversando sobre isso, veio uma carruagem, pegando fogo, e assustaram, correu um para um lado, um para o outro. A carruagem passou no meio, separou os dois, veio um redemoinho. É, o 2 Reis, capítulo 2. Veio um redemoinho, levou Elias para o céu, transladado. E o Eliseu ficou olhando, e aconteceu com ele exatamente como ele desejou. Se você olhar a história de Elias, Deus usou ele para executar 7 eventos sobrenaturais, como esse do Carmelo. E se você olhar para a história de Elias, são exatamente 14. 2 vezes mais usado por Deus. Então, note bem que a responsabilidade ela é dupla. Nós temos a responsabilidade de discipular a nova geração.
Mas a nova geração também tem a responsabilidade de desejar o discipulado para ter um resultado mais expressivo que o nosso. Que assim seja, em nome de Jesus. Que os nossos filhos sejam muito mais usados por Deus do que nós. Mas eles só serão se nós cumprirmos a nossa parte e brotar no coração deles o desejo de fazer a parte deles. Deus conta com a gente. E às vezes você pensa assim, mas eu não dou conta, eu não vou conseguir fazer, porque é muito difícil, eu me sinto sozinho, eu me sinto fraco. É igualzinho Elias, que também achava que estava sozinho. E Deus falou com ele, quem disse que você está sozinho? Ele falou, eu olho para o lado e não vejo ninguém. Ele falou, você pode não ver, mas tem pelo menos uns 7.000 que estão na mesma pegada, que não se dobraram a Baal e que estão dispostos a discipular a nova geração, para que os novos saibam que só o Senhor é Deus. 7.000. E o Elias achando que estava sozinho. Igreja, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Deus tem muita gente fazendo a obra dele. E essa gente precisa da nossa ajuda e nós precisamos da ajuda dessa gente. Precisamos sair da caverna, abandonar o medo, se abrir porque Deus tem para nós e obedecer ao mandamento. Faça discípulos. É isso que Deus tem para nós. E nós vamos nos relacionar com as próximas gerações, com essa perspectiva. Eu vou ser o Elias dos próximos Eliseus. E eu serei Eliseu dos Elias, que vão me fazer discípulo para a glória do Senhor. O chamado é duplo, irmãos. Para as novas gerações eu sou Elias, e eles são Eliseu. Para as antigas gerações eu sou o Eliseu, eles são o Elias. E aí a gente entra nesse processo de ser discipulado para fazer mais discípulos. É assim que a gente cumpre o nosso propósito de sermos profetas nessa terra, anunciando o Senhor que nos salvou. Que Ele te abençoe e que Ele faça muitos discípulos através de você. E que você seja discipulado por alguém para fazer cada vez mais discípulos. Em nome de Jesus. Amém.